Glória a Deus, a graça dele nos trouxe aqui nessa tarde, nos dando esse privilégio especial de ouvir a palavra dele para o nosso coração. Lições de um milagre. Eu quero chamar a tua atenção e meditar neste dia sobre a história, sobre um fato bíblico, sobre a história de um homem registrado na palavra de Deus, que vivenciou um milagre. E ao vivenciar esse milagre, ele teve lições preciosas, que são lições para o meu e para o seu coração. Eu quero meditar sobre Naamã, um personagem bíblico que vivenciou um milagre divino. Você precisa de um milagre? Amém? Então vamos ver e acompanhe comigo o texto da palavra de Deus, que diz assim, acompanhe prestando bastante atenção nessa história, neste fato precioso que a palavra de Deus nos traz neste dia. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que de todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. Queridos irmãos, preste muita atenção. Naamã era um homem muito importante. Depois do rei da Síria, ele era o segundo homem mais importante daquele povo, daquela nação.
Era um homem muito respeitado, um homem honrado, pois por meio dele o Senhor Deus mesmo, o Senhor Deus Jeová, dera vitória à Síria. Ele realmente era muito privilegiado em sua profissão e devia causar inveja em muitas pessoas. Ele realmente era muito privilegiado por causa do cargo que ocupava. Naamã, ele tinha uniformes belíssimos, com certeza. Ele vivia cercado de pessoas importantes. Afinal de contas, era o homem mais famoso daquele país. Mas apesar de tudo isso, ser famoso, ser importante, vestir aquelas roupas militares condecoradas de vitórias e de honra, apesar de tudo isso, por baixo daquela farda invejável, Naamã escondia uma doença muito grave, era a lepra. De que adiantava todas aquelas medalhas? De que adiantava toda aquela honra? Toda aquela admiração, a fortuna que ele, sendo que quando ele se fechava dentro do seu quarto, sendo que quando ele estava na sua casa, sendo que quando ele ficava sozinho, sendo-se quando ele se despia, ele via todas aquelas marcas no corpo. A doença da lepra crescia a cada dia, ele via isso acontecer, e ele não sentia mais nenhuma dor. Pouca gente sabia, mas debaixo de toda aquela carreira de líder intocável, de uma pessoa muito importante, existia um homem que estava apodrecendo. Ele precisava de um milagre, ele precisava vivenciar um milagre, e Naamã vivenciou o milagre. Ele teve uma experiência especial com Deus, como nós lemos aqui no texto. Ele aprendeu também verdades sobre Deus e verdades sobre o milagre de Deus. Foram lições que mudou a vida dele por completo. Foram lições que mudou a vida dele e são lições que podem mudar a minha e pode mudar também a sua vida. Que lições são essas que Naamã aprendeu? Que lições são essas? Quais são as lições do milagre, as lições de um milagre que Naamã, ele viveu, que ele aprendeu, cujo eu e você também podemos aprender neste dia? Guarde bem isso, a primeira lição sobre o milagre é que Deus sempre provê uma saída. Deus sempre provê uma saída. Existem momentos em que nos sentimos acuados, como Naamã, por circunstâncias que se agigantam à nossa frente, e não conseguimos achar nenhum tipo de saída, nenhum tipo de forma para sair daquela situação, daquela circunstância, sem possibilidade alguma de mudança. Nós vamos vendo nossa vida se definhando, vamos vendo nossos sonhos indo por água abaixo, e Naamã sofria desse mal. Algo que somente os de dentro da sua casa e ele sabia. Pessoas de fora talvez não sabiam o que estava ocorrendo com ele, mas somente ele sabia, somente ele entendia das dores que ele sentia, da frustração que ele sentia de estar vivenciando aquele mal. Quem olhava de fora com toda aquela pose de poderoso, condecorado, não imaginava a infelicidade que o acometia dia a dia nos bastidores da vida. Ele não conseguia ver nenhuma possibilidade de solução para o seu problema. Mas Deus o surpreende. Deus surpreende Naamã, provendo dois momentos importantíssimos na vida dele. Provendo esses dois momentos importantíssimos, que são saídas divinas, que são portas de escape para o problema dele. Um desses momentos foi quando uma menina trazida como escrava, mas que essa menina ela carregava dentro de si, preste bem atenção, aquela menina trazia dentro de si uma mensagem de esperança, trazia dentro de si experiências maravilhosas com Deus. E essa menina, essa garotinha, ela trazia dentro de si um norte, ela trazia dentro de si uma orientação, ela trazia dentro de si um testemunho de vida, da qual ela vivenciara. E então apresenta a ele, apresenta a Naamã isto. E é aí que eu posso ver
nessa menina desses momentos, uma dessas saídas que Deus proveu para Naamã. Olha comigo o texto da palavra de Deus, preste muita atenção, olha lá o que diz, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Como se ela dissesse: se ele conhecesse, se ele visse, se ele fosse de encontro àquele homem, a esse profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã, então, com certeza a esposa dele falou com ele o que aquela garotinha disse. Naamã foi contar ao rei, ao seu senhor, que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, ele foi, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Repare que a menina abriu uma porta de esperança para Naamã. Aquela menina era a provisão de Deus para que Naamã vivenciasse o milagre. A atitude corajosa dela, porque era uma atitude corajosa, era uma audácia que Deus havia dado àquela menina, de falar com ele, porque para que Naamã fosse, atendesse, ou que ele ouvisse o conselho daquela menina, ele teria que dar as costas aos deuses pagãos, locais que ele adorava, aos profetas que ele sempre buscava, que ele aconselhava. Ele teria que dar as costas à idolatria, ele teria que dar as costas ao passado dele, ele teria que dar as costas à religião a qual ele servia, para ser designado, para que o milagre acontecesse. E aquela menina, uma menina que tinha uma fé genuína no coração por Deus, porque ela estava como escrava, e veja que ela não fazia nenhum tipo de barganhas com Deus, e ela só se preocupou com a saúde daquele homem, ela só se preocupou com o milagre, com a vida daquele homem. Ela nem estava olhando para o estado de escrava que ela estava vivendo, mas ela estava preocupada em ser canal de bênção na vida dele. E ela se torna essa porta. Queridos irmãos, preste muita atenção. Deus tem seus caminhos onde menos pensamos, Ele abre as portas. Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma solução. Quando pensamos que não há solução, Ele se apresenta como provisão. Talvez você esteja hoje aqui se sentindo como Naamã, disfarçado como Naamã. A aparência de que está tudo bem, a aparência é de que está tudo normal, a aparência é que tudo está sendo levado numa boa, mas na verdade não está, não está. O que eu quero dizer, presta atenção, com a história de Naamã, é que cada um sabe de suas próprias feridas e fraquezas que carrega consigo. Cada um de nós sabemos. Assim como Naamã, podemos ser pessoas admiradas, pessoas que tenham muitos amigos, que ocupem até um cargo importante, mas a constatação interior é de um leproso. Às vezes até passamos ali hoje, com essas redes sociais, no Facebook, nessas coisas todas aí, passamos que uma imagem de felicidade, uma imagem de que está tudo bem, está tudo normal, mas interiormente nós sabemos está leproso, está apodrecendo, está morrendo, está pedindo a morte, está numa escuridão. A constatação interior é de um leproso que está vendo a vida padecer sem nenhuma chance de cura. Agora Deus sempre provê uma porta de escape, Deus sempre provê uma saída. Parece que não existe essa saída, mas Deus tem. E eu quero enfatizar a você e deixar claro que Jesus quer restaurar e curar toda a enfermidade. Que Jesus quer perdoar de todo o pecado, de tudo que possa estar escondido no teu coração, e limpar a tua consciência e te dar paz de espírito. Jesus quer fazer tudo isso nesse dia, hoje.
Agora é preciso que você faça algo muito importante que Naamã fez. E este é o segundo momento da saída de Deus. O segundo momento importante na vida de Naamã é que ele foi a pessoa certa. Ele foi a pessoa certa, ao lugar certo. Guarde isto. A vitória é alcançada quando se busca na pessoa certa. Quando se vai à pessoa certa, ao lugar certo. É por isso que temos que ir à pessoa certa. Naamã acreditou na mensagem que aquela menina disse a ele. Ele procurou o rei, pois fazia parte de todo o critério. Para que Naamã fosse, o rei teria que orientar, encaminhá-lo para o outro rei. Fazia parte do processo. Era costume daquela época, ainda mais se tratando de Síria e Israel, que vivia sempre em confrontos, em combate, tempos de paz, tempos de guerra. Precisava haver esse contato. Naamã acreditou na mensagem. Ele deveria comunicar ao rei, seu senhor, que comunicou ao outro rei, mas Deus sabe o que faz. E Naamã foi até a casa de Eliseu, a casa do profeta. Veja o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Que diz então: Naamã foi com seus cavalos e carro e parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, preste atenção. Naamã era leproso e teria que atravessar um deserto para chegar até aquele lugar. Imagine um homem leproso exposto de dia ao calor, à noite ao frio. E também era uma viagem a cerca de 500 quilômetros, uma viagem desconfortável. Precisamos entender que a caminhada da fé é desconfortável, pois significa sair da zona de conforto. E é isso que ele faz. Ele sai da zona de conforto. Mas aquela viagem cansativa, aquela viagem pesarosa, é a viagem da cura, é a viagem da libertação. A viagem é desconfortável, mas a vitória é certa. Muitos não recebem a vitória, pois não compreendem a saída que Deus provisiona. E também buscam na pessoa errada, busca em lugares errados. A pessoa certa é Jesus. O lugar certo é na presença de Jesus. Eu quero deixar algo bem claro: Deus não decepciona ninguém. Se você crê, vai receber a cura, é a vitória. Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma porta de escape. Não importa o teu problema, Deus tem uma saída. Basta crer, basta acreditar nas saídas que Deus dá e ir à pessoa certa. A segunda lição de um milagre é: não valorize a expectativa humana. Não valorize a expectativa humana. Uma das lições que aprendemos nesse episódio bíblico é que não devemos valorizar expectativas humanas. Somos humanos e temos muita expectativa. Mas nós não podemos valorizar as expectativas humanas, pois as expectativas humanas, ela pode limitar você, ela pode frustrar você. Valorizar a expectativa humana pode gerar estranheza do agir de Deus e se tornar um impedimento da sua ação. Foi o que aconteceu com Naamã, foi o que aconteceu com ele. Ele chega, ele vai, ele chega à porta do profeta, ele chega lá, e ele é surpreendido pelo discípulo do profeta. Veja o que a Bíblia diz. 2 Reis 5:10 diz: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã ficou decepcionado pela maneira como Eliseu o tratou. E mais, dando uma orientação completamente sem sentido. Naamã, ele foi com uma expectativa. Provavelmente Naamã procurou lá nas suas regiões, no seu período, os melhores médicos daquela região, sacerdotes de sua crença, e nenhum deles o tratou daquela maneira. E no versículo 11, veja o que diz a Bíblia: Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me,
invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria da lepra. Naamã, ele pensou numa única forma de bênção. Mas Deus tem sua maneira de agir, e nem sempre é como queremos ou da maneira que queremos, é da maneira dele, é da maneira de Deus. E quando Eliseu disse o recado que o seu discípulo levou até Naamã, que ele deveria mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, o Eliseu, ele não estava inaugurando uma superstição, nem mesmo um mecanismo para se receber milagre, nem mesmo transformando numa regra de posse do milagre. Eliseu estava no seu discernimento, trabalhando a fé e o orgulho de Naamã. Estava trabalhando algo mais na vida dele. Pensa, o camarada viaja, a importância que ele tem, e ele chega, e o profeta manda um discípulo recebê-lo. Ele falou: está de brincadeira comigo? Ainda manda eu mergulhar no Rio Jordão? Lá nas minhas terras existem rios maiores que o Rio Jordão, rios mais limpos que o Rio Jordão. Que absurdo! Veja, ele teve uma expectativa e ele foi frustrado com as expectativas dele. Ele foi frustrado. Agora Deus tem a sua forma. Eliseu, no seu discernimento, ele estava trabalhando a fé e o orgulho de Naamã. Naamã precisava ter um exercício de submissão em fé para receber o milagre. Submissão em fé. O poder não estava nas águas do Jordão, mas o poder estava em Deus. Precisamos entender, irmãos e irmãs, que Deus tem a sua maneira de trabalhar com a gente. E muitas das vezes é por atitudes simples que Deus age. E que nós pensamos que Deus vai mover isso, vai mover aquilo, vai cair fogo do céu, vai cair faísca daqui, coisa dali, vou sentir um arrepio aqui, outro arrepio ali. E Deus, ele trabalha nas coisas simples. E era isso que Deus estava ensinando para Naamã. Foi isso que os servos dele disseram. Veja comigo no texto de 2 Reis 5,13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Veja, os próprios discípulos, os próprios soldados daquele homem, os servos daquele homem entenderam. Falaram: olha, até hoje você sempre fez coisas difíceis. O profeta está te pedindo somente para você mergulhar. Só isso. Só algo simples, meu Senhor, que ele está pedindo. É na atitude simples de submissão, irmãos, em fé que Deus age. Na atitude simples, que Deus faz o milagre. É muitas vezes no pedido de perdão a quem nos ofendeu. É na atitude de perdoar. É na abertura de coração, reconhecendo a nossa dependência um dos outros. É nas simples práticas da generosidade que nós vemos o milagre de Deus acontecendo em nossa vida. O milagre acontece nas formas mais simples. Essa era a lição que Naamã precisou aprender para vivenciar o milagre. Submissão em fé é o que Deus está pedindo a ele. E o que Deus está pedindo para você fazer hoje? Se submeta em fé. E por fim, a terceira lição de um milagre é que Deus honra atos de fé. Deus honra atos de fé. Naamã, depois de ouvir seus servos, consentiu de obedecer à orientação do profeta de Deus. E ele vai até o Jordão e se submete em obediência, como diz o texto, que você pode ver comigo aí. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e se tornou-se como e a pele dele se tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. Naamã,
ele teve um ato de fé. Ele foi, dando ouvido a mais uma outra porta, a mais uma outra saída que chegou até ele, que foram os servos dele, dizendo para ele: meu senhor, apenas faça algo simples, apenas faça aquilo que o profeta pediu para fazer. Naamã, ele obedeceu, ele perseverou, e Deus lhe honrou. Dá para imaginar, irmãos, o quadro daquele homem no rio, aquele homem famoso, importante na frente dos seus homens, e vai, mergulha uma vez, levanta, barro na cabeça, barro aqui e ali, e vai de novo a segunda vez, e nada, e mais barro, aquela lama malancenta nele, aquela coisa. Terceira vez, continua leproso. Quarta vez e quinta vez, continua leproso e mais sujo. Então no sexto mergulho, continua leproso, mais sujo e sem força. E aí vem o sétimo mergulho, o mergulho da perseverança, e ele levanta curado. O milagre acontece, Naamã está limpo, pois Deus honra a obediência em fé. A perseverança em fé, Deus, ele honra. Irmãos, aqui hoje, seja qual for a sua luta, a sua prova, quantas vezes necessário for, desça, mergulhe, não desista na sexta vez. Não desista, não pegue atalhos, não pegue atalhos, não queira tomar a frente, mas entre dentro do propósito, dos caminhos de Deus, dos critérios de Deus. A vitória vem pela humildade e pela obediência, vem nesse fato, nas coisas simples. Você pode ter muitos rios, muitos mares, mas não é o Jordão que nos salva. O que é que nos salva é a cruz de Cristo. Mesmo que ela não seja atrativa, mas nós devemos buscar em Jesus essa cura, este milagre, sem desistir, se submetendo em fé. Porque Deus, ele honra atos de fé. Quantas pessoas buscando terapias, e isso é bom, mas a cura está nos mergulhos em fé, na misericórdia de Deus, na confiança de que a resposta de Deus é a melhor resposta. O sim dele, o não dele, o espere dele, o algo melhor dele, o muito melhor dele. Naamã, ele não foi só curado, como também ele se converteu ao Deus verdadeiro. Ele compreendeu que Deus sempre provê uma saída, que Deus tem a sua maneira de fazer um milagre, e que Deus honra atos de fé, que Deus honra a obediência em fé no poder dele. Naamã compreendeu isso, ele entendeu isso. Se você prosseguir no texto, no versículo 17, ele conta, ele testemunha da conversão dele ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Um Deus que agiu com graça na vida deste homem, abrindo as portas, abrindo saídas, portas de escapes, saídas para aquele homem de uma outra nação, de um outro país, usando uma menina escrava, usando formas, maneiras para tratar o coração e a alma dele. Esse Deus que agiu na vida de Naamã é capaz de agir na sua vida, para lhe limpar, para te curar, para restaurar a sua vida, para mudar por completo o teu ser, a consciência na sua mente, trazer paz de espírito, paz na tua alma. Esse é o Deus que te faz caminhar nessa caminhada de milagres e de bênção. É crer e seguir os rumos de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Feche teus olhos e eu quero orar por você. Senhor Deus, eterno Pai, cada vida que ouviu esta mensagem, Senhor,
que Tu estejas agindo de forma poderosa, trazendo-lhe restauração, trazendo-lhe cura. Eu creio, Senhor, no poder, ó Pai, que o Senhor tem manifestado neste dia de maneira tão especial, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.